Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pequeno problema que eu tive com uma desquerida no hospital, uma médica, pra ser mais exata. Então, bora pro vídeo. Vídeo 1. Então, gente, pra mim começar a explicar pra vocês sobre essa médica muito desquerida e sem educação, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás, em 2017, rapidamente, só pra vocês entenderem e não ficarem perdidos na história. Então, gente, tudo começou em 2017, quando eu fiz cirurgia. Fiz uma cirurgia em 2017, fiz a cirurgia, coloquei o gesso e tudo mais. Fiquei o tempo de gesso, porém o gesso me machucou, tive que tirar o gesso antes do previsto, 15 dias antes. Isso não pode acontecer, mas também não tinha como eu ficar com gesso, porque o gesso estava comendo meu calcanhar, cortou meu calcanhar todo, e dentro estava comendo, tava assim um buraco preto e tipo, já estava comendo o meu calcanhar. Por pouco eu não perdi o pé. Então, assim, eu não podia ficar com gesso. Tirei o gesso, internei 15 dias antes e comecei a fazer fisioterapia 15 dias depois. Tudo bem, quando eu comecei a fazer fisioterapia, deu tudo certo, fiz a fisioterapia, fiz as coisas, enfim, tive alta totalmente do hospital. Só que a gente sempre volta com o nosso cirurgião um ano e pouquinho depois, algo assim. Aí eu voltei com o meu, no meu caso, eu voltei com o meu cirurgião em 2019. No que eu voltei lá pra ver, né, a avaliação da minha cirurgia e tudo mais, a gente conversou. Ele é um amor de pessoa, era um amor de pessoa, porque ele faleceu, infelizmente. Fiz lá todo o processo, eu andei pra ele ver como é que tava. E aí ele falou assim: Geis, seu joelho ele não ficou totalmente reto. Eu acho que eu poderia ter girado ele mais. Pelo fato também de ter tirado o gesso antes, né? Mas enfim, eu acho que poderia ter girado ele mais. Ele poderia ficar um pouco melhor. Seu joelho não tem como ele ficar 100%, né? Por causa do veneno da cobra, que afetou mais uma perna do que a outra. Mas assim, uns 80, 85 eu garanto que fique. Que vai ficar. Você topa fazer, você quer fazer, sabendo que é uma cirurgia muito invasiva, né? Muito grande, tanto na cicatrização, tanto na recuperação. Eu falei, não, quero sim. Doutor Leonardo, quero sim. Você tem uma chance de eu ficar um pouco melhor? Por que não? Ele falou assim, então tá bom, menina corajosa. Ele até falou assim, a gente vai fazer. Então, a gente vai conversar sobre fazer a cirurgia novamente, porque é todo um processo, temos que conversar, temos que ver tudo certinho. Mas eu vou deixar aqui no computador para o seu retorno. E aí, a gente não vai fazer uma cirurgia, tipo assim, muito rápido, tipo assim, muito rápido, porque você fez uma cirurgia em 2017 e em 2018, muito uma perto da outra. Então, assim, a gente vai jogar essa conversa, essa cirurgia, né, lá pra 2000 e pouquinho, 2022, 2023, você volta aqui, que a gente vai ter essa conversa. Eu vou deixar até marcado no computador, que você veio aqui, fez o retorno e tem uma avaliação pra cirurgia. Para outra cirurgia, assim ele fez, ele colocou lá, né? Avaliação para outra cirurgia em 2024, acho que foi isso, 2024, 2023. E assim eu fiz, né? Saí da sala, despedi dele e segui a vida. Aí passou tempos depois, veio a pandemia. E aí ele veio a falecer, né? Fiquei bem chateada, mas ele faleceu e eu falei, e agora? Como é que vai funcionar, né? Aí ele veio a falecer, né? Como eu falei. Passou um tempo, foi passando 2019, 2020, 2022. Aí lá pra 2023, eu comecei a sentir bastante dor no meu joelho. É uma coisa que eu sinto mesmo, não tem como, né? Mas comecei a sentir dor mesmo, assim. E aí eu marquei, né, uma consulta. E fiz fisioterapia, fiz as coisas. E
aí os médicos falaram, olha, a gente, né, você fez uma cirurgia em 2017, tá aqui que, né, machucou. Eu fui e expliquei o que aconteceu. E falei, doutor, tirei o gesso antes, o doutor Leonardo, né, não tive como ficar com gesso porque machucou. E até fiz fisioterapia, tudo certo, mas a cirurgia não deu muito certo por causa de alguns fatores. O doutor Leonardo até sugeriu da gente fazer a cirurgia novamente. Conversando com eles e tal. Eles sugeriu, eu falei assim, sugeriu. Pediu até pra mim esperar um prazo assim, né, maior, porque como eu fiz em 2017 e 2018, uma seguida da outra, pediu pra esperar. Pediu pra esperar. E aí, eu também tô aqui, né, pra ver como é que vai funcionar, como é que a gente vai fazer, porque tem um pedido, né, tipo assim, uma conversa pra uma avaliação, pra uma cirurgia, como que vai fazer, porque ele faleceu, e aí tudo mais, né. Eles, não, a gente vai conversar sobre essas coisas, vamos colocar em pauta tudo, porque como ele, né, falou com você que nós ia fazer uma avaliação de cirurgia, porque ele tava pensando em te operar de novo, então a gente vai conversar sobre, mas assim, temos que ver porque ele faleceu, temos que ver como é que vamos fazer, mas vamos conversar. Tudo bem, aí eu fiz as consultas, fiz os exames, tá, 2023. Aí em 2024, eu volto lá, porque foi o prazo que ele pediu também e tal. Volto lá e falo da minha dor no meu joelho, sobre a minha cirurgia, sobre não deu certo, sobre tive que tirar o gesso antes, tipo assim, tive que explicar tudo do zero. Passei por uns médicos maravilhosos, educadíssimos, muita gente boa, muito paciente, enfim, zero defeitos. Até que a gente chegamos nessa querida, que eu cheguei, fiz várias consultas, eu cheguei nela, cheguei na sala, sentei, e aí eu falando com ela, né, que eu sempre tenho que repetir a mesma coisa pra todos. Falando, a minha cirurgia deu errado, o doutor Leonardo sugeriu a gente fazer outra, o meu joelho pode ficar 85% melhor. Expliquei as coisas pra ela. A querida falou assim, sem pensar, cadê o seu andador? Tipo assim, numa ignorância muito, muito grande. Cadê o seu andador? Eu peguei e falei assim, ué, meu andador está guardado na minha casa, né? Ela pegou e falou assim, mas você sabe que você tem que usar o andador. Eu peguei e falei, uai, como assim? Ela, você tem quantos anos? Eu peguei e falei assim, eu tenho 25. Ela, uai, então você tem que usar seu andador dos seus 25 até os seus 45. Eu falei, desde quando? Né, que eu não estou sabendo. Até porque você depende do andador, né? Você, tipo, depende do andador. Você não consegue, você não pode andar sem andador. Aí eu peguei e falei assim, não, eu consigo muito bem andar sem andador. Eu tenho controle muito bom sobre isso. Eu não preciso usar andador, a não ser que eu venha fazer uma cirurgia. Falei com ela, tipo assim, na maior educação. E ela, não, você tem que usar, você tem que depender do andador, blá, fica falando os trem. E eu comecei a ficar sem paciência com a ignorância dela. Até que ela falou assim, você tem que usar o andador, porque isso e aquilo, não sei o quê. Eu peguei e falei assim, não, então tudo bem. Não, antes disso, ela falou assim, você trabalha? Eu peguei e falei assim, olha, eu olho criança, sou babá, né? E faço chup-chup gourmet. Que na época eu olhava criança. Hoje em dia eu só trabalho com chup-chup gourmet. Mas na época eu olhava criança e falei assim, olha, eu sou babá e faço chup-chup gourmet pra vender e tal. Ela, mas como é que você olha criança que você tem que usar andador, não sei o quê? Eu peguei e falei assim, como eu falei com a senhora, eu não uso andador a não ser que eu faça cirurgia. E ela ignorante comigo. E aí eu peguei e falei com ela, perdi a paciência, falei assim, olha, tudo bem, eu uso o andador dos meus 25 até os meus 45, até os meus 50, se a senhora quiser. Mas a senhora vai ter que pagar minhas contas, sabe? Pagar meu cartão, pagar minhas roupas, pagar minha comida, pagar meus passeios, porque assim, a senhora não sabe, eu tenho 25 anos, eu sou a mulher que eu mesma pago minhas contas, eu sou independente. Mas a senhora falar que vai pagar minhas coisas, eu uso o andador até um ano que a senhora quiser, não tem problema. Aí
Aí ela, tipo, né? Ela falou assim, mas eu nunca te vi aqui. Eu trabalho aqui há 20 anos e nunca te vi aqui. E eu tô assim, pois é, só trabalho aqui há 20 anos e também eu nunca vi a senhora porque eu era da ala infantil. E se a senhora está aqui há 20 anos, eu estou aqui há 24. Estou aqui há 24 anos, eu conheço todo mundo, quase todo mundo. Estou conhecendo a senhora agora porque eu passei para a ala adulta. Agora, a senhora já foi da ala infantil? Ela pegou e falou assim, não, nunca fui da ala infantil. Eu falei, pois é, eu sempre fui da ala infantil. Então, por isso que eu nunca vi a senhora. Eu passei pra lá adulta em 2019. Então, assim, eu não tive o prazer de conhecer a senhora. Mas como a senhora está aqui há 20 anos, eu estou aqui há 24. Ela mais tempo do que eu, porque eu falei, pois é, mais tempo do que a senhora. Aí ela pegou e falou assim, se você mudou pro adulto agora? Eu peguei e falei assim, olha, eu tô no adulto desde 2019. Desde quando eu tive um retorno com o Dr. Leonardo. Eu tô no adulto, mas agora, há pouco tempo que eu tô tendo consultas, né? Ela, tá, entendi. Eu voltei a falar com ela, mas o doutor Leonardo sugeriu, blá blá blá. E ela, tipo assim, me dando zero atenção. E vai e chama um outro médico, também desquerido, pelo amor de Deus. Esse médico chega, ela fala assim, olha, eu vou chamar um outro médico pra te avaliar e tal. Chama esse outro médico manda eu andar, eu ando. E aí eu sento na cama. E ele começa, tipo assim, virar igual um boneco de posto, sabe? De posto. Joga pra cima, estica minha perna, enfim, faz um montão de coisa. E aí, depois que ele termina, ele fala assim, eu acho que não é uma boa ideia você fazer a cirurgia. Aí eu, tipo, oi? Tipo, né? Como assim? Aí, ele falou assim, não, porque assim, é uma cirurgia muito grande, né? Uma cirurgia muito grande. Você vai cortar num lugar onde você já tem cicatriz, vai ficar uma cicatriz maior ainda. O tempo de gesso é de 2 meses. Tempo de reabilitação você sabe que também demora e tudo mais. Você tá com quantos anos? Eu peguei e falei assim, 25. Então a gente não sabe como é que vai ser a recuperação, né? Porque você tem rosto muito de menina, mas você já tem 25 anos. Desse jeito. E tudo mais. Aí eu peguei e falei assim, olha, foi o meu médico que sugeriu a cirurgia. Só estou aqui fazendo o que ele me pediu, sabe? E aí ele pegou e falou assim, olha, você sabe, tipo assim, sempre, todo ignorante, falou assim, você sabe que essa cirurgia, se você fazer essa cirurgia, ela é muito grande, mas o seu joelho não vai ficar reto, né? Você sabe. Porque não tem chance do seu joelho ficar reto. Porque a cobra, o veneno da cobra afetou mais essa perna do que a outra. Então vai ser uma cirurgia muito grande, vai ser, ele falou assim, vai ser uma cirurgia pra mim que não vai ter sentido nenhum. Porque seu joelho não vai ficar muito reto, eu falo assim que vai ficar uns 10%, então não compensa. Eu peguei e falei assim, engraçado que o meu cirurgião que me operou falou assim que pode ficar até 80, 85. E aí, ele falando esse negócio comigo, falando isso, falando aquilo. Ele falou, não lembro o que ele falou, mas eu peguei e falei assim, você tem filhos? Eu só lembro isso, você tem filho? Ele falou assim, tenho. E eu falei assim, pois é, o seu filho, vamos supor que o seu filho tem algum problema, sabe? Seu filho foi seu filho teve uma picada de cobra, seu filho sofreu algum acidente, mas graças a Deus ele é independente. Mas assim, pra ele ficar um pouco mais independente, ele precisa fazer uma cirurgia pra ficar mais independente ainda. O senhor não deixaria o médico operar o seu filho, sabendo que a cirurgia poderia melhorar a vida dele 10, 15, 20%, 80%? Aí ele, claro que sim. Eu peguei e falei assim, pois é, então qual que é a diferença do seu filho pra mim? Porque é engraçado, o seu filho pode operar. O seu filho, 10%, 15, 20%, tem o direito de operar. E eu não tenho. E eu não tenho o direito de operar. Por causa disso, daquilo, né? Eu peguei e falei assim, com todo o respeito, sabe? Eu não saí da minha casa à toa, não. Eu não acordei um belo dia e falei, sei lá, tô entediada aqui, não tem nada pra me fazer, eu vou ali operar. Porque não fui eu.
Foi a conversa que eu tive com o meu médico, que o meu médico falou, Geise, vamos operar de novo, porque o seu joelho vai ficar 80% ou 85%, e tudo mais. Eu peguei e falei, olha, o senhor não precisa ficar me lembrando que o meu joelho, ele não vai ficar totalmente reto, porque eu tenho a ciência disso desde quando eu me conheço por gente, porque os médicos deixam muito claro com isso, falando, Geise, seu joelho não vai ficar totalmente reto, porque o veneno da cobra afetou mais essa perna e tudo mais. Então, assim, eu tenho ciência sobre isso, que se eu fazer a cirurgia, meu joelho não vai ficar totalmente reto, porque não tem nem a possibilidade de ficar reto, porque o veneno da cobra afetou muito mais essa perna. Só que assim, tem a possibilidade de eu ter minha vida é muito boa, graças a Deus, mas tem a possibilidade de eu ter uma vida melhor. Por que eu vou recusar? Aí eu peguei e falei com ele, eu tenho a possibilidade de ficar com uma vida melhor. Por que eu vou recusar fazer a cirurgia, né? O senhor não precisa ficar me lembrando que meu joelho não vai ficar reto, porque eu tenho a plena consciência disso. E tudo mais, sabe? E eu falei assim, eu realmente não saí da minha casa um belo dia, tô entediada de fazer, vou ali fazer cirurgia, à toa não, meu médico conversou comigo, meu médico sugeriu, sabe? Então assim, e o pedido da avaliação da cirurgia tá aí, ela pode olhar no computador porque tá aí. E a médica não tá aqui, eu falei assim, tá aí sim. Se você olhar, se você procurar direitinho, 2019, vai lá pra 2019, que tem aí sim. Aí ela olhou e achou a bendita avaliação. E lá tava escrito, esqueci, gente. Avaliação para cirurgia, alguma coisa assim. E ela pegou e falou, realmente tá aqui. Por que você não me falou antes? Eu peguei e falei assim, eu tô tentando falar isso pra senhora desde quando eu sentei nessa cadeira. Mas a senhora não quis me ouvir. A senhora só perguntou, cadê seu andador? Que eu preciso de andador, que eu dependo de andador, que não sei o quê. A senhora não deixou nem eu falar o que aconteceu, o porquê eu quero fazer cirurgia, ou por causa disso e daquilo. Agora que a senhora viu que tem um pedido aí de avaliação, a senhora abaixa o tom de voz comigo, né? Porque eu peguei, mas você tinha que ter me falado antes. Eu peguei e falei assim, eu tô tentando explicar a senhora já tem um bom tempo, e eu não sou doida de chegar aqui e falar, eu vou me operar sem nenhum motivo. Gente, não tem essa possibilidade, porque pra que eu vou chegar aqui e falar, quero me operar? Não, gente. Meu médico sugeriu e eu simplesmente aceitei. Entendeu? Aí a senhora fica falando desses negócios e tal. Chamou esse outro médico aqui, que, sabe, assim, muito desnecessário também, porque tudo que ele falou eu já sei, sabe? E como eu falei pra senhora, eu falei pra ele, mas eu repito, que tipo assim, eu não saí da minha casa à toa não. Se eu tô aqui, se eu tô batendo nessa tecla, é porque eu conversei com meu médico em 2019, sabe? E que bom que a senhora achou. Ela, não, mas você deveria ter me falado antes, porque evitaria um monte, essa confusão. Eu peguei e falei assim, não, quem tá fazendo confusão comigo é a senhora. Não é eu que tô fazendo confusão. Quem tá fazendo confusão comigo é a senhora, que a senhora chegou aqui e falou assim, eu tô aqui há 20 e poucos anos. Aí eu peguei e falei, eu tô aqui há 24, sabe? Nunca, se eu fui, como é que eu falei com ela? Se eu fui grossa com a senhora me desculpa, mas assim, a senhora não deixou eu falar hora nenhuma, aí chamou um outro médico que foi totalmente ignorante. Então assim, que bom que a senhora achou e tudo mais. Ela pegou e falou, então as coisas mudam de figura mesmo, porque se o pedido tá aqui é porque o doutor Leonardo sugeriu. Falei, sim, foi ele que sugeriu, eu não vou sair da minha casa e falar assim, eu quero fazer cirurgia e vou vir aqui não. Ele que sugeriu, e se ele sugeriu, é porque tem a possibilidade sim de ficar melhor, e eu aceitei. Aí ela pegou e falou assim, então você passa ali no guichê e começa a marcar as consultas, né? Porque se ele falou, é porque sim tem a possibilidade de ficar bom. Aí eu saí da sala dela e passei no guichê. Assim, as pessoas são maravilhosas, gente, ali. Aquele hospital em si é muito bom. Tirando essa desquerida. Passei no guichê, marquei as consultas, marquei os exames. Porque assim, aí você faz um montão de coisa. Marquei, fiz os exames, fiz tudo e tal.
E todos os exames que eu fazia ou consulta, os médicos assim me ouviam muito bem, muito assim, sabe? Escutava primeiro e falava depois e tudo mais. Só que eu fiquei com aquele negócio assim, você tem que usar andador, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, você depende disso, muito engasgado na minha garganta. Falei, gente, quando eu ver o cirurgião, eu vou perguntar a ele se eu preciso usar. E aí eu fiz todos os exames e fui lá passar pela junta médica, que é conversar com o cirurgião sobre a cirurgia. Quando eu cheguei na sala da junta médica, eu fiquei muito impressionada, porque o cirurgião era o Dr. Renato, que foi o meu primeiro cirurgião, que fez a minha primeira cirurgia. E aí, a gente conversando, ele falou, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro do senhor, né? O senhor foi meu primeiro cirurgião, foi o primeiro que me operou. E ele falou assim, então, o Dr. Renato, Dr. Leonardo, ele sempre operou, mas eu também sempre estive lá. Entendeu? Ele era o cirurgião, mas eu sempre estive na sala também. Alguma coisa assim. Beleza. E aí, nós conversou, eu expliquei ele perguntou, me conta, o que aconteceu? Aí eu contei todo o caso pra ele, ele falou, não entendi. Então, ele olhou no computador e falou, não, realmente tem aqui, então a gente vai sim operar. E aí eu peguei e falei, seu doutor Renato, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro, pode fazer. Eu peguei e falei, ô doutor Renato, eu preciso, assim, eu dependo, né, de andador, de muleta, de tala, enfim, dessas coisas. Ele olhou pra mim e falou, não, a não ser que você faça a cirurgia, né? Que aí você precisa, aí sim, você precisa de um andador, você vai precisar de uma cadeira de roda, de uma muleta, de usar a tala, mas é só nesse quesito de cirurgia. Tirando isso, você não precisa, você é uma mulher de 25 anos e uma mulher independente. Você não precisa de apoio nenhum pra andar, pra fazer suas coisas e tudo mais. Porque eu peguei e falei assim, não, porque eu tive uma consulta com uma médica, eu não lembro o nome dela agora, e tipo assim, ela, a primeira coisa quando ela me viu, ela perguntou, cadê seu andador? E assim, falando que eu tenho que usar o andador dos meus 25 até os meus 45. Aí ele vai, como assim? Eu que sou cirurgião, nunca fiz isso, né? Porque você é independente, como eu falei, você é independente, você só usa essas coisas quando faz cirurgia. Depois ela falou que eu preciso usar dos meus 25 até os meus 45. E eu fiquei com aquilo engasgado na minha garganta e falei, quando eu ver o médico, eu vou perguntar a ele. Ele pegou e falou assim, não, você não precisa. No seu caso, você não precisa. Você é uma mulher de 25 anos, você é muito independente, você consegue fazer as coisas. Tem pacientes que sim, precisa 100% de andador, tem paciente que precisa sim, vive numa cadeira de roda, tem paciente sim que precisa usar andador, que é tipo assim, pra vida toda, mas não é o seu caso. Aí eu falei assim, quem falou isso com você? Porque eu falei, olha, eu não lembro o nome dela, porque ela foi tão assim, mal educada, porque eu nem decorei o nome dela. Ele pegou e falou assim, então eu te peço desculpa por ela, pelas coisas que ela falou, desse negócio de andador, muleta, enfim, porque você não precisa, tá? Então, assim, esquece que você não precisa disso. Quando você fazer cirurgia, você vai precisar, mas só no quesito da cirurgia. E aí peguei e falei assim, doutor Renato, pode fazer mais uma outra pergunta? Ele falou assim, pode. Essa minha cirurgia, ela vai ficar 10%? Porque o doutor Leonardo disse que ela poderia chegar a 80%, 85%. Ela pode chegar a 5%, 10%? Ele falou assim, claro que não. Se fosse esse número, nem eu operava, gente, porque não compensa uma cirurgia muito grande, uma cirurgia onde já teve uma cirurgia, né? É uma cirurgia muito invasiva, muito grande. Então, assim, se fosse 5, 10, eu não operaria, sabe? Não se preocupa. Não é esse valor, não. É um valor bem mais alto, tá bom? Não se preocupa, não. E aí, nós continuamos conversando um pouquinho lá. E ele falou assim, pronto, a gente já conversou aqui, agora você passa, agora você vai continuar fazendo os exames, depois você vai ter o exame com o anestesista. Passou com o anestesista, a gente marca a data da cirurgia. E é isso. Saí da sala com tudo muito bem resolvido, graças ao bom Deus. E
fui marcar a data da minha cirurgia, que foi dia 4 de fevereiro, dia 4 de fevereiro desse ano. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curte, comenta, compartilha, assina o sininho. Sai vídeos toda quinta-feira às 8 horas da noite, tá? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.